Hera, a rainha dos céus e a deusa da vingança. Parte 1. Núpcias de sangue. Dizem que o amor entre deuses é eterno, mas isso é mentira. No Olimpo, o amor é feito de obsessão, posse e sangue. E ninguém soube amar de forma mais doentia e vingativa do que Hera, a rainha dos céus. Antes de ser esposa de Zeus, Hera era uma deusa livre, nascida do ventre da titã Reia, irmã dos deuses do trovão, do mar e do submundo. Mas, diferente deles, Hera nasceu com olhos que viam além. Viam as falhas do poder. Viam a podridão da eternidade. E quando Zeus a desejou, não foi com palavras doces, foi com astúcia, mentira e uma armadilha nojenta. O engano da noiva sagrada. Zeus sabia que Hera não seria conquistada com promessas. Então se transformou em um pequeno cuco ensanguentado, caído sob a chuva, tremendo. Hera, movida pela compaixão, acolheu a ave contra o peito. E foi ali, naquele instante, que Zeus tomou sua forma divina e a violentou. Na floresta sagrada, em pleno equinócio, a deusa da pureza foi marcada. Com raiva e vergonha, Hera exigiu casamento. Não por amor, mas por honra e controle. Zeus aceitou, não por remorso, mas por poder. As núpcias de 1000 anos. O casamento de Hera e Zeus durou 1000 anos, não em paz, mas em ritual. A cada ano, eles se uniam sob as folhas da floresta, cercados por deuses, ninfas, monstros e entidades esquecidas. Era um festival sagrado, mas também um banquete sombrio. Ali, servia-se carne de animais sacrificados, cisnes, corvos e touros cujos olhos ainda se mexiam no prato. E Hera, sempre em silêncio, bebia vinho misturado com veneno de serpentes. Era o jeito dela suportar o toque do marido. Os gritos da rainha silenciosa. O povo celebrava Hera como a deusa do matrimônio. Mas Hera odiava casamentos. Cada união lembrava a dela, forçada, marcada por infidelidades, repleta de mentiras. E então, ela começou a odiar todas as mulheres. Não as simples, não as puras, mas aquelas que Zeus tocava. Cada amante do rei dos deuses foi alvo da vingança da rainha celeste. Io, transformada em vaca e torturada por um inseto enviado por Hera. Semele, destruída em chamas. Leto, impedida de dar à luz em qualquer terra sob o sol. Não era o marido que Hera punia, era sempre as outras. Porque a vingança dela não era justa, era ritual, era sede, era fome. O primeiro banquete da vingança. A primeira vez que Hera se sentou sozinha à mesa foi após a queda de Semele. Ela convocou as Eríneas, espíritos vingativos do submundo, para preparar um banquete à meia-noite. A carne era de corvos consagrados, o vinho feito de sangue de traidor, e o prato principal, um feto de criatura híbrida, concebida por um semideus bastardo. As Eríneas dançavam ao redor da mesa, enquanto Hera recitava os nomes das amantes. Cada garfada, um sussurro. Cada gole, uma sentença. Não castigo o homem, castigo o ventre, que cada vida nascida da luxúria de Zeus seja maldita com dor e perda. Héracles, o filho que ela nunca engoliu. E então veio Héracles, filho de Zeus com Alcmena, um mortal que o deus seduziu, se disfarçando do próprio marido dela. Hera tentou matar o menino com serpentes em seu berço, mas ele as esmagou com as próprias mãos. A deusa então envenenou sua mente. Fez com que Héracles, em um acesso de loucura, matasse a própria esposa e filhos. E como punição, ou presente macabro, os deuses impuseram 12 trabalhos impossíveis, mas Hera estava lá, em todos, na hidra, na caçada, na morte. Ela queria que ele sangrasse por todos os filhos bastardos, por todas as mulheres seduzidas. Cada vitória dele era uma nova ferida nela, e cada banquete em sua honra era um banquete de ódio em silêncio. O segredo de Hera, a mãe do monstro. Poucos sabem,
Mas Hera também criou um filho sem a ajuda de Zeus. Pariu apenas com ódio. Seu nome era Tifão, a criatura mais monstruosa que o Olimpo já viu. Com 100 cabeças, cuspidor de fogo, e uma voz que gelava até o Érebo, ela o gerou como uma arma, uma vingança viva, um deus contra deuses. Tifão foi lançado contra o Olimpo, e mesmo derrotado por Zeus, o estrago ficou. Hera não foi punida, porque quem ousaria julgar a rainha dos céus? Mas o Olimpo nunca mais foi puro. A rainha sem perdão Hera não buscava reconciliação. Ela não queria redenção. Ela queria assistir. Assistir as amantes de Zeus se destruírem. Assistir seus próprios filhos serem negados. Assistir a eternidade do marido ruir em culpa. Ela era a deusa do matrimônio, mas também a patrona da destruição de tudo que fosse amor. E a cada banquete que realizava, escondida nas sombras do Olimpo, servia pratos que ninguém ousava nomear. Mas havia um costume sombrio. Toda vez que Zeus traía Hera, ela fazia uma oferenda, cozinhava um coração, nunca dizia de quem, e o comia sozinha diante de um espelho de bronze. Fim da parte 1. Se você acha que conhece Hera, espere até ver o que vem na parte 2, porque as vinganças mais dolorosas, silenciosas e imortais ainda estão por vir. Curtiu essa história sombria da Rainha dos Céus? Então se inscreva no canal, deixe o seu like trevoso, ative o sininho das maldições e prepare-se. Na próxima parte, você vai conhecer o banquete da morte dos filhos bastardos, o pacto de Hera com monstros do Tártaro, e a última ceia que ela serviu ao próprio Zeus. Porque no Olimpo a vingança é eterna e Hera tem fome. Hera, a rainha dos céus e a deusa da vingança. Parte 2, o festim dos filhos bastardos. Quando os trovões de Zeus ecoavam nos céus, Hera ouvia algo mais profundo. Os gritos abafados das mulheres traídas e os vagidos dos filhos esquecidos. Era o som da sua desonra. A cada raio lançado por seu marido, uma nova marca queimava na pele da rainha dos céus. Mas Hera não grita. Ela espera. Ela prepara. E quando chegou o tempo certo, a vingança de Hera se espalhou como veneno em cálice de ouro. O livro das bastardas. Hera ordenou que as Hespérides, ninfas guardiãs dos segredos do oeste, escrevessem em pergaminho encantado o nome de cada filho bastardo de Zeus. E então ela soube. Eles eram dezenas, espalhados entre montanhas, reinos, grutas e até mesmo no ventre de estátuas vivas, sem mães, sem trono, sem proteção. E para cada nome Hera escrevia uma sentença. Não serão reis, não serão heróis, serão sacrifícios. O primeiro prato, o desmembrado. O primeiro escolhido foi Tenaros, filho de Zeus, com uma ninfa da Arcádia. Hera enviou uma serpente com 2 cabeças para sussurrar pesadelos no sono do jovem. Depois, enviou um corvo branco para levá-lo a uma caverna. Ali, Tenaros foi desmembrado lentamente por arpias, seres que fediam a carne estragada e tinham garras de ferro. Seus pedaços foram recolhidos por sacerdotisas de Hera e cozidos num caldeirão de bronze. Hera serviu o prato a Zeus, sob disfarce, dizendo ser carne de javali. Zeus comeu, sorriu, bebeu vinho, depois perguntou de que animal era a carne. Hera apenas disse, de um que você esqueceu. O segundo prato, a caçadora cega. Calitira era uma guerreira de beleza divina, filha de Zeus com uma amazona renegada. Hera, com sua habilidade de mexer nos fios do destino, cegou a jovem em plena caçada, fazendo-a errar o próprio caminho e cair em um templo abandonado. Ali, Hera se manifestou em sua forma terrível, com 1000 olhos flamejantes e cabelos feitos de serpentes albinas. Calitira gritou, mas foi em vão. Seu corpo foi transformado em estátua e depois em pó. Esse pó foi misturado ao vinho servido no banquete dos deuses. Todos beberam. Somente Hera sabia o gosto amargo da ironia. A filha bastarda agora fazia parte do sangue do Olimpo.
Banquete dos 3 dias. Hera, então, organizou um banquete que duraria 3 dias e 3 noites. Convidou apenas monstros, espíritos amaldiçoados e deusas rejeitadas. As parcas que tecem o destino sentaram ao lado de Empusa, a devoradora de carne. Na mesa, os pratos estavam cobertos com tecidos de linho negro. Quando os panos foram retirados, revelou-se o horror. Corações frescos, olhos ainda piscando, línguas arrancadas de poetas bastardos. O cheiro era doce e metálico. As risadas ecoavam como uivos, e Hera ergueu sua taça, ao amor, ao sangue e aos filhos que nunca deveriam nascer. O pacto com o Tártaro. Mas Hera queria mais. Ela não se satisfazia com carne. Ela queria dilacerar a alma de Zeus. Então ela desceu para o Tártaro, o poço mais profundo do universo, onde nem luz, nem esperança, nem tempo existem. Ali Hera invocou Equidna, a mãe dos monstros, e Tântalo, o rei que foi punido a viver eternamente com fome e sede. Ela fez um pacto. Me deem os ossos dos bastardos que vocês encontrarem. Em troca dou a vocês um novo nome e um lugar à minha mesa. Os monstros aceitaram, e desde então toda criança que nascia do sêmen divino fora do Olimpo corria risco de desaparecer. Silenciosamente, sem rastros, sem corpo, o filho que ela amou. Mas Hera também teve um momento de fraqueza. Seu nome era Hebe, filha que teve com Zeus, a única que Hera criou com amor. Hebe era a deusa da juventude e servia néctar e ambrosia aos deuses. Mas um dia, Zeus a deu em casamento a Héracles, o bastardo que Hera odiava com cada gota do seu ser. Foi então que Hera chorou. As lágrimas da deusa caíram no chão do Olimpo e brotaram rosas negras, flores que só crescem em solo amaldiçoado. Na noite do casamento, Hera não compareceu. Ficou sozinha no seu salão de espelhos, onde preparou o prato mais simbólico da sua existência, um cordeiro assado, recheado com escamas de serpente e coberto com mel de colmeia morta. Ela comeu sozinha e disse: se minha filha serve o bastardo, que eu sirva o vazio. A ceia da morte. A noite mais sombria veio quando Hera soube do nascimento de Alexios, um garoto meio-deus que seria mais poderoso que todos os filhos do Olimpo. Ela decidiu acabar com a linhagem pela raiz. Chamou os ciclopes para forjar um veneno feito da saliva de cães infernais. Enviou Empusa para sequestrar o bebê, e ela mesma cozinhou seu corpo em fogo lento durante 9 noites. Zeus nunca descobriu, ou talvez tenha fingido não saber. Na 10ª noite, Hera ofereceu um banquete a todos os deuses. Disse que era em comemoração à paz no mundo mortal. O prato principal? Uma carne macia, embebida em vinho tinto, decorada com flores de papoula negra. Todos comeram, inclusive Zeus. Quando terminou, Hera sorriu e disse apenas: hoje ceamos o futuro. Fim da parte 2. Você achou que Hera era só uma esposa ciumenta? Então prepare-se, porque na parte 3 ela vai mostrar o banquete final, a vingança contra o próprio Olimpo e o plano para envenenar Zeus em sua noite de glória. A rainha vai se levantar e os céus vão sangrar. Gostou dessa história obscura? Então curta, compartilhe com quem ama o lado sombrio da mitologia e se inscreva no canal para a parte 3. Porque no próximo episódio, Hera serve o prato mais frio de todos, a destruição do trono dos deuses. Edan, a rainha dos céus e a deusa da vingança. Parte 3. O banquete final do Olimpo. O Olimpo sempre brilhou como ouro sob a luz do dia, mas o que os mortais não sabiam é que à noite as colunas brancas se tingem de vermelho. E Hera caminha, sozinha, com seu véu negro, carregando no olhar os cadáveres de todos os filhos bastardos de Zeus. Ela os vê, sussurram seus nomes, pedem justiça. E a deusa da vingança ouviu.
O começo do fim era, já havia punido amantes, já havia ceifado filhos, já havia banido linhagens inteiras da história. Mas ainda restava ele, o pai de todas as traições, o Deus que fez juras de amor entre beijos de morte, Zeus. Era chegada a hora de matar um deus, mas não com armas, não com veneno simples, com um banquete. O último. O convite dourado anunciou um grande evento, o banquete da reconciliação. Disse aos deuses que desejava pôr fim às brigas, curar as mágoas, unir as famílias olímpicas, mandou convites banhados em ouro aos 4 cantos do mundo. Cada deus, cada ninfa, cada espírito imortal foi chamado, até mesmo os que haviam sido amaldiçoados, até mesmo os que haviam sido esquecidos. Todos aceitaram, porque ninguém acreditava que Hera podia perdoar. Mas eles estavam errados. Ela não perdoou, ela planejou. A cozinha do Tártaro. Durante 13 noites, Hera desceu ao Tártaro com suas sacerdotisas silenciosas. Ali, ergueu uma cozinha feita com ossos de titãs mortos. Usou panelas forjadas com crânios. Usou água retirada do rio Estige, o mesmo que sela juramentos eternos. Ela cozinhou carne de hidra, recheada com línguas de arpias e olhos de ciclopes. Fez bolos de sangue coalhado com ouro em pó de sonhos mortos e sobremesas feitas de néctar corrompido, que causavam delírios de agonia. Era o banquete perfeito, o banquete da ruína. O dia do banquete. O céu se abriu em 7 tons de vermelho. O tempo parou. No salão principal do Olimpo, colunas de mármore foram envoltas em cipós escuros. Tochas queimavam chamas verdes. Os deuses chegaram trajando roupas finas. Ares com sua armadura reluzente. Afrodite coberta em véus encantados. Poseidon trazendo consigo o cheiro de mares revoltos. E no centro, Zeus, orgulhoso, cego, confiando na mulher que jurava amá-lo. O primeiro brinde ergueu sua taça. Hoje enterramos as mágoas. Hoje seamos a paz. Todos beberam. Todos sorriram. Mas dentro das taças, o néctar levava fragmentos de alma dos filhos bastardos que Hera havia matado. Cada gole era um eco de sofrimento. E os deuses sentiam algo estranho, um leve tremor, um arrepio. Mas continuaram, comeram. O segundo prato, as entranhas do futuro. No segundo prato, Hera trouxe o mais cruel de todos os pratos. Entranhas de profetas amaldiçoados que haviam previsto a queda de Zeus. Enroladas como serpentes, cobertas com mel negro e pó de ambrosia fermentada. Zeus comeu, lampejou um raio em comemoração e perguntou: de que animal vem essa carne divina? Hera respondeu: do único que viu seu fim antes de nascer.